Olá, sejam muito bem-vindos ao RealmaCast. E eu estou muito feliz de finalmente abrir esse espaço de conversa com vocês. O RealmaCast é um lugar de encontro entre mulheres para falar de vida real, de beleza que vem de dentro, de autoestima, de escolha e das histórias que moldam quem a gente se torna. Muito prazer, eu sou a Paula Falcão, uma mulher que, como tantas outras, já viveu muitas fases, mudanças e recomeços. E tudo isso me trouxe até aqui. O Realma não nasceu de uma ideia, ele nasceu de uma experiência de vida. É a soma de tudo o que eu vivi, estudei e senti. Um espaço de escuta, de trocas de experiências e de encontros, sempre com o propósito da sororidade feminina. Hoje é o nosso primeiro episódio e o tema será: o que acontece quando uma mulher aprende a se enxergar de verdade? E eu estou muito feliz, porque a convidada do RealmaCast é uma mulher que construiu uma trajetória linda dentro da beleza e do empreendedorismo feminino. A Cris Bittar é maquiadora, especialista em imagem e criadora do método Mapeamento Facial, que já ajudou milhares de mulheres a entender melhor o próprio rosto e a própria beleza. Ela já mapeou mais de 15 mil mulheres e hoje tem uma comunidade enorme que acompanha o trabalho dela. Mas além da profissional, eu quero conversar com a mulher por trás disso tudo. Cris, seja muito bem-vinda ao RealmaCast. É uma alegria te ter aqui hoje. Vamos começar? Vamos sim. Então, Cris, a minha primeira pergunta para ti, para quem não te conhece, é: quem é a Cris Bittar hoje? É uma pergunta bem profunda, né, querida? É bem profunda, começamos bem. Nossa, chegar nessa profundidade sem nem avisar. Mas assim, hoje a Cris é uma mulher muito feliz, muito realizada e que foi uma construção de diversas fases, diversas partes que foram sendo integradas ao longo desses anos e que hoje tá cada vez mais completo, mas eu nunca vou dizer que tá pronta, exatamente porque a gente vai passando sempre, por novas fases e com certeza vou chegar ainda muito mais. Eu acho que a gente tá sempre em evolução, né? Quando diz que acabou, aí não tem mais graça, né? Ah, não, daí é arrogância também, né? Tô Exatamente. maravilhosa, assim, já. Não, a gente sempre vai altos e baixos, e são os baixos, que eu digo assim, os pontos que me fizeram as fases chegar aqui, foi construído de muitos baixos também. Que a gente vai... Eu tô vendo que as perguntas vão ser mais profundas. Hoje a gente vai em todas as instâncias, né? Vamos entrar num universo bem realidade com alma, não é mesmo? Cris, me conta um pouquinho como que começou a tua relação com a maquiagem e a beleza. Com a maquiagem, eu acho que foi sempre... Eu fui sempre aquela que se arrumava pra escola, assim, acho que foi no ensino médio ali que eu comecei a realmente gostar de passar rímel todos os dias e na faculdade também. Eu era sempre aqui arrumadinha, era CDF, mas eu ia sempre arrumadinha, fazia meu cabelo. Então, no final da faculdade, eu me formei em Química Industrial. Olha que Nada legal. a ver, mas acabei depois usando um pouco ali da parte, principalmente das exatas. E eu ia muito arrumada. No final, ali, quando eu me formei, eu mesma fiz minha maquiagem. Eu fiz a maquiagem, assim, de duas amigas pra formatura. Então, eu era aquela amiga sempre que todo mundo pedia pra fazer delineador antes da festa. E ali começou uma paixão que eu não via a paixão no que eu me formei. Perfeito. Então, teve uma época, eu fui seguir fazendo mestrado na área da química. Certo. Odiando daí, não gostava, não aguentava mais ler artigo, fazer pesquisa. E umas férias do mestrado, eu resolvi, vou fazer um curso de maquiagem profissional, mas não para ser maquiadora, só para eu aprender melhor. Mas já que ali tu notou que tinha esse dom, né? Eu tinha esse dom. E eu queria aprender assim pra mim, sabe? Cris, fazer o traçado do delineador perfeitinho é dom, gente. Não tem como. Eu fico horas ali, passo cotonete, puxa mais um pouquinho, é um dom. Vou dizer que é uma porcentagem dom, mas é muito prática. Imagina. Tá? A prática eu acho que é 70%, porque eu sempre brinco com as minhas alunas, né? Todo mundo conhece alguém que sabe fazer um delineado perfeito.
Sabe por que que aquela pessoa sabe fazer? Porque normalmente aquela pessoa faz todo dia. Como tu. É aquela que brinca, que vai pra padaria, faz um delineadinho, faz um puxadinho. Então, a prática Perfeito. e saber o lugar certo no seu olho, que é o grande segredo. É isso aí. Isso é importantíssimo. Hoje a gente vai descobrir o quão importante isso é, né, Não, Cris? porque se tu tentar fazer sempre o delineado errado, nunca vai ele parecer certo. Verdade. Ele sempre vai parecer que tá um pouquinho errado, porque o formato dele tá errado, né? Perfeito. Agora me conta, quando que tu percebeu que isso poderia virar a tua profissão? Bom, foi nesse curso que eu fiz ali na virada ali do mestrado e eu olhei os meus colegas que tinham se formado comigo. O mercado de trabalho estava muito difícil na área ali, engenharia química, e então eu olhei para as maquiadoras que estavam se formando naquele curso comigo e vi uma grande oportunidade ali e vi meu coração batendo também, sabe? Nada é sobre nos últimos, isso, né? é sobre o coração pulsar. E eu via que nos últimos anos nada tinha feito meu coração pulsar daquela maneira e larguei tudo. Larguei mestrado, e fechei, tranquei tudo e fui me dedicar. Comecei já a atender em salões aqui em Porto Alegre. Olha que legal. Na época, um dos maiores e ali eu toquei ficha, assim, eu nem olhei pra trás. Nem pensei em voltar e... Muito bom. Amei, não me arrependo. E nesse processo, né, porque pelo que tu tá trazendo foi muito pela tua paixão, pelo que te motivava, pelo que te fazia, né, o olho brilhar. Mas teve algum momento que tu pensou que talvez não daria certo, ou que tu ficou com um medinho, sabe aqueles pensamentos que às vezes nos assombram quando a gente faz novas escolhas, porque toda escolha envolve renúncias, né? Sim. E isso dá um medinho danado, né? Como Sim. que aconteceu isso contigo? Eu vou ser sincera que eu nunca duvidei de onde eu ia chegar Certo. a partir do momento que eu escolhi ali o que o meu coração estava dizendo, que era a maquiagem. Sim. Antes, ali, quando eu estava no mestrado, eu estava perdidaça. Mas quando eu acertei ali o que me fazia, o que eu gostaria de fazer na vida, eu fui seguindo e eu dei o meu melhor. Então, Perfeito. teve poucos momentos ali de dúvida, principalmente quando eu abri o meu próprio negócio, quando eu dei um salto, aí a gente tem medo, a gente Verdade. não... Tem ferramentas que eu não tinha à minha disposição, por exemplo, administrar uma grande empresa, um salão com funcionários. Puxa vida, e super jovem também, né, Cris? Sim, foi isso, 2018, não sei quantos anos eu tinha nessa... Não era muito... Não precisamos comentar? Não tem muita diferença, Né? não. Mas eu acho que ali foi o grande medo, assim, e empreender no Brasil. Logo, dois anos depois que eu abri, veio uma pandemia. Então, muitos desafios ali no caminho que deram medo. Mas eu nunca nem olhei pra trás, não desisti. A gente vai dando nosso jeito, né? Adorei. Lindo. E qual foi a grande virada da tua carreira? Que tu pensou, nossa, tô chegando lá. Acertei a veia. Acertei. Foi quando eu fiz o produto, compilei o meu método de mapeamento facial. Essa foi a grande virada. Maravilhoso. Claro que isso tudo foi feito de pequenas viradas ao longo do caminho ali, né? Eu nunca teria conseguido fazer o mapeamento facial, esse método, se eu não tivesse, por exemplo, cursado Química Industrial. Porque lá eu consegui o conhecimento das exatas, tive cadeiras de desenho técnico e ter esse conhecimento todo da matemática com geometria foi o que me fez olhar a maquiagem com outros olhos. Que, na verdade, os maquiadores todos deveriam olhar, que é pelo olhar do rosto, da geometria. Né? Só porque tiveram várias etapas, várias chavinhas que foram sendo viradas ali ao longo do caminho. Então, mas a grande foi quando tudo se conectou em 2022 e eu fiz o método. Ai, que legal, Cris. Agora, conta um pouquinho pra gente o que ninguém via enquanto tu estava construindo tudo isso. Que ninguém via. Que ninguém vê, o bastidor. Assim. Isso é bom porque conecta já com essa grande virada. Perfeito. Além das pequenas partes profissionais que foram ao longo do caminho ali, a grande virada só chegou porque nos bastidores eu sempre procurei muito o autoconhecimento. Perfeito. Então, 2022 ele foi um ano complicado para mim. Eu tive um mioma gigantesco que eu tive que operar, cirurgia robótica. E eu acho que esses grandes momentos, muitas vezes na vida da mulher, na vida das pessoas, chegam
através de uma grande dor, ou através de um grande processo que ela passou. Então, foi muito legal. conectado isso, né? Em 2022, eu tive essa grande surpresa ali, que eu poderia perder meu útero, né? Eu tava muito assustada, mas eu me conectei muito com Deus, com as minhas crenças, e com o autoconhecimento, que é terapia, em dia, mas assim, pensa em dia. E imersões de autoconhecimento também. Eu faço quase todas as imersões do Grupo Scalco, que eles são aqui do Sul. Que legal. Não sei se tu conhece. Conheço, O Marcel e a Magda, todos eu fui. Legal. O Tai, era Leis da Vida, era das constelações. Como então, faz diferença, né? Eu, o que a gente eu não traz. vou pegar o crédito pra mim. O mapeamento, assim, toda essa virada, ela veio através de eu me conectar O teu comigo. autodesenvolvimento. Exato. E que é em todas as instâncias, né? Não é só técnico, não é só emocional, é tu te conectar contigo internamente e isso floresce, né? Exato. Hoje em dia eu digo que eu estou vivendo o meu propósito de trabalhar com a beleza, de transformar como todas essas mulheres que confiam em mim se enxergam. Perfeito. E eu não tenho como trabalhar com esse propósito sem estar 100% conectada comigo. E foi através desses momentos de imersão, de dor em 2022, que eu consegui ir muito profundo e me conectar com isso, sabe? Que legal, Cris. Tu trabalha com o rosto das mulheres todos os dias, né? Sim, vejo muitos rostos todos os dias. Me conta, o que tu percebe que hoje mais afeta a autoestima feminina? Tem algum item específico ou alguns que tu percebe assim que tá sempre em pauta? A mulher, ela é muito exigente consigo mesma, né? Muito. Assim, se tu for me perguntar, isso eu diria quase maioria. tudo. Quando ela não tem alguma coisa, ela acha. Ela procura um detalhe que ela vai dizer aquela ruguinha, aquele poro, sabe? Tem razão. Tu vê quando minhas clientes me mandam as fotos do mapeamento, elas me mandam um vídeo também falando sobre elas. Então, eu vejo de tudo. Eu vejo pessoas com autoestima muito equilibrada, que nem têm belezas de Oscar, de tapete vermelho, mas que se sentem bonitas. E é sobre isso também, né? Exato. E pessoas que têm aquela beleza que tu olha assim, nossa, que olho lindo. E ela se fala dela mesma com muito pesar, assim, falando que ela se incomoda com tal coisa. Então, é muito relativo. Mas um ponto, assim, que tem em comum são os aspectos que a gente vai adquirindo conforme a gente vai amadurecendo. Sim. Ruguinhas, Aquele que a gente o olho que vai adora. caindo aqui, a pálpebra mais caída, aquele que a gente chama que o Jaws, né? Apelidado de bulldoguinho, o bigode chinês. Então, esses pontos que a gente vai adquirir, querendo ou não, eu sei bem. Eles são os campeões. Então, hoje, assim, se tu tivesse que escolher um tópico, assim, que tu vê que deixa a mulher hoje mais triste, tu acha que seria a questão do envelhecimento mesmo, assim, a falta do colágeno, né? E todas as questões. Eu acho que é mais uma questão de insegurança. Ela traz insegurança. Muitas pessoas não conseguem lidar ali ao longo do caminho quando começam a ter esses efeitos. Perfeito. E aí ficam inseguras. Por isso que muitas procuram um mapeamento facial, inclusive, para conseguir se enxergar com o espelho de novo e se reconhecer ali. Porque não estão se reconhecendo com alguns traços que realmente mudaram ao longo do caminho. Verdade. Então, elas procuram para conseguir se arrumar de uma maneira que elas olhem no espelho e se reconheçam de novo. Se reconectem com elas mesmas de novo, né? Porque eu acho que a questão, né, e é natural a todos, né, do envelhecimento, ela traz essa questão, assim, da gente se olhar e de dizer, nossa, onde é que eu estou dentro disso tudo, né? Como eu posso me perceber de novo dentro desta nova fase, né? Sim. Além dos maravilhosos recursos estéticos que a gente tem, né? Claro. Mas existem as técnicazinhas e os truquezinhos maravilhosos, eu sempre digo né? que o mapeamento, a maquiagem, ela é um aliado com a parte estética ali, com a dermatológica. Perfeito. Tem recursos que a maquiagem não consegue fornecer, mas que uma médica consegue, e tem recursos que a dermatologia consegue chegar, mas que também é limitado com as proporções ali, que daí é a maquiagem que vai completar isso. Eu sou super a favor, mas eu sou a favor também sempre da naturalidade. Assim como na maquiagem, a naturalidade nos procedimentos. Super concordo e acho que isso faz diferença, inclusive, no resultado do teu trabalho, né? Sim, exato. Né? Tem coisas que a maquiagem não consegue ali quando tá muito exagerado. Agora me conta, o que mudou na tua própria relação com a tua aparência ao longo do tempo? Nossa, demais. Eu fui a minha própria experiência de mapeamento, né? Ao longo do caminho,
eu tive que aprender a me olhar com carinho também. Uhum. Mas acho que tudo nesse processo do autoconhecimento. Porque no começo eu também era... Se for pegar uma foto minha, se quiserem, eu até mando aí pra vocês botarem no podcast. Olha aí! Se for pegar uma foto minha de algum tempo atrás... Maravilhosa, Ai, lindíssima. Olha, mas depois mostra a foto aí pro pessoal. Eu não às vezes vou oferecer mostro. uma minha, não. Aqui, vamos deixar assim. Ai, mas que não se cuidava, não cuidava da pele. Usava cor de cabelo que não combinava com a minha paleta de coloração pessoal. Perfeito. Usava cílios que não cuidava muito bem dos cílios, Perfeito. sabe? Então, coisas que a gente vai ao longo do caminho aprendendo que te valoriza mais e que faz tu despertar essa autoestima, esse amor próprio com muito mais facilidade, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso. A gente tem toda a questão das paletas de cores que hoje as stylists nos mostram e assim, eu acho que uma coisa que eu percebo assim acompanhando o teu perfil é que tu cuida muito isso, né? E eu já vi que tu foi super elogiada também em relação ao teu cabelo maravilhoso, a cor do teu cabelo, né? Sim. As tuas seguidoras estão sempre Elas perguntando. sempre perguntam. Sempre... E eu tô sempre lá olhando também, porque eu acho lindíssimo, viu? Parabéns. Obrigada. É porque tá encaixadinho com a cartela. A gente tem muito recurso hoje. Tem. É a cartela de coloração pessoal, consultoria de imagem, tem o mapeamento. A mulher tá com muito mais recurso do que há 10 anos atrás. Nossa, ainda bem, né? Nem tinha estourado essa coisa da coloração pessoal e que eu não gosto que isso, se algumas profissionais às vezes limitam, né, muito a pessoa dentro de uma caixinha. Por exemplo, não tenho preto na minha cartela, mas eu uso. Eu e também eu sou uso dessa. Conectada com algumas coisas que também conseguem me valorizar. Então, eu acho muito Até porque o preto é universal, né, gente? Ai, por combinado. favor. Pretinho básico é Quem maravilhoso. Me diz uma coisa, existe alguma pressão de beleza que tu mesma já sentiu, assim, mais pesada, assim, que tu acha que está ali todo dia? Que eu já senti. Hoje, graças a Deus, já sou bem resolvida com todas as questões que muitas vezes as minhas alunas ainda têm. Certo. De não gostar de um traço do seu rosto. Até gravei um vídeo no Instagram essa semana. Por muito tempo, eu quis fazer o meu nariz. Eu quis fazer a rinoplastia. Cheguei a visitar 2 médicos. Gente, teu nariz é... E eu via... coisa de adolescente. Na adolescência, eu acho que meu nariz cresceu antes do que o resto do meu rosto. E aí, sabe quando as coisas ficam meio desequilibradas, assim? E aí, eu lembro de ouvir num jogo de vôlei, assim, quando a gente tava jogando contra um outro colégio. Aquela nariguda ali, alguma coisa assim. Marcou. E eu lembro que eu nem me enxergava. Eu já até olhei assim, será que estão falando de mim? Olha só. Daí eu comecei a reparar. Era na fase de adolescência ali, quando a gente também se cobra. Com certeza. Tem aquela comparação. E aquilo ali deu uma gravada. E acho que em 2017 alguém também falou algo do tipo, nossa, ela é tão linda. Imagina se ela fizesse o nariz. E aí aquilo ali me gravou. Quando eu ouvi isso, eu pensei, vou visitar. Tu ficou com o diabinho e o anjinho aqui. Fiquei. Tentando equilibrar. Pensei, vou visitar um médico. Tu chegou a fazer? E aí em 2, que foram péssimas consultas. Ai, meu Deus. E aí quando um me falou que ele deveria, já que meu nariz era muito comprido, pra ele tirar o ossinho, ele deveria também empinar, já pra ele ficar curto, ele não ficar muito comprido. Eu pensei, imagina se empinar meu nariz, ele já é meio empinado, eu vou ficar lindo. Vai perder a minha essência. Ainda bem que naquela época eu tive essa consciência. E hoje eu dou graças a Deus, porque um dos assuntos que eu trato com as minhas alunas é sobre o que cada traço comunica. Então, um nariz forte, com um osso comprido, ele traz poder. A expressão do nariz forte é imponência. Então, é um dos meus artifícios visuais que me ajudam a estar aqui, a falar, a me expressar. Legal. Então, dou graças a Deus que não fiz. Não, maravilhosa, né? Sem necessidades, mas a gente tem essas fases, né? Cada pessoa tem o seu. Exatamente. Agora, explica um pouquinho pra gente de uma forma simples. O que é o mapeamento facial? O mapeamento facial é o autoconhecimento do próprio rosto e aprender a colocar cada produto da maquiagem no lugar que foi feito pra ti. Eu digo que a maquiagem é como se fosse uma peça do quebra-cabeça e o teu rosto outra peça. Os dois têm que se encaixar. E quando eles não se encaixam, é quando tu te olha no espelho com aquela maquiagem e tu diz, tem algo estranho. É quando as duas peças, elas não são conectáveis. Então, tu te olha e tu vê que algo tá estranho. O mapeamento, eu desenho no rosto, eu analiso, faço todo o cálculo geométrico. Olha que legal. De proporções, de terços, qual é o formato do teu olho. E desenho na tua própria foto
onde vai ir aquele delineador, se ele vai para cima, se ele vai mais alongado, se ele começa aqui dentro, onde vai teu blush, se ele é mais para cima, se ele é mais arredondadinho. Isso tudo muda a forma como a gente te enxerga, como tu mesma se enxerga, se aquela maquiagem tá eu mesma aqui. Perfeito. Já não fez uma maquiagem que tu não sentiu assim, que não, essa não sou eu. Inclusive muitas que eu fiz. Eu mesma Não só fiz errado ali. profissionais. Sim. Mas tu sabe, Cris, que a gente vê muito no Instagram esses vídeos, né, ensinando, se tu fizer assim, tu vai ficar com o rosto mais magrinho. Se tu fizer assim, o rosto vai ficar mais preenchidinho. Mas às vezes, esse traço que deixa o rosto mais afinado não combina para determinado tipo de rosto. E da outra forma também, né? O que é mais esfumadinho na bochecha não fica tão bem para pessoas que têm o rosto mais longelíneo, não sei. Mas então, assim, não são receitas prontas, né? Eu acho que faz todo sentido essa questão de fazer ali os cálculos, de olhar, né? A questão da harmônica do rosto. É zero receita pronta. Perfeito. É como o rosto, ele é um mapa. Que é um Canva, é uma tela em branco. Olha. E tu precisa ser precisa, né, dentro daquilo ali, porque senão tu vai deixar um olho que é mais afastado ainda, um olho que é mais junto, mais juntinho, e isso a pessoa vai se olhar, ela não vai se reconhecer. Então, o maior erro é que hoje as mulheres muitas vezes não têm essa guiança e vão atrás de um tutorial que vai de uma pessoa de um rosto completamente diferente do dela, e aí vai fazer e vai achar, nossa, eu que não sei fazer. Eu que não soube colocar, mas na verdade a técnica que estava errada. Exato. O método que tu usou ali era para outro rosto, era para outro olho. É verdade, tu sabe que eu mesma já fui vítima disso, assim, de pegar esses tutoriais e aí botar assim, gente, por que não dá certo em mim? Uhum. Aí agora aqui conversando contigo, né, a gente começa a ter mais esse esclarecimento, assim, de que realmente cada um tem o seu, né, o tipo, a sua forma, o seu contorno, e o mapeamento, então, ele vem ao encontro de fazer com que tu consiga enxergar a tua melhor versão, né? Exato, e um dos pontos maiores, assim, melhores do mapeamento é que eu entrego esse dossiê e ele fez toda a diferença, porque eu dava curso de automaquiagem antes e dizia, teu rosto é oval, o teu contorno é assim. Dava 1, 2 semanas, a minha aluna esquecia, me mandava foto com os produtos tudo em outro lugar, eu dizia, meu Deus, mas eu mandei ela colocar o contorno aqui, ela tá botando lá embaixo. E o dossiê, como ele é desenhado em cima da foto, ela copia, ela consegue se olhar na foto ali e copiar o passo a passo. E isso vai trazendo liberdade, porque ao longo dos dias tu vai adquirindo aquele conhecimento e depois, claro, tu não precisa nem mais consultar. Mas é um material importantíssimo, né? Principalmente para quem não tem o domínio, né? Sim. Da maquiagem. Exato, foi aí que consegui pegar pessoas que não têm muita habilidade. Exato. Porque o visual, ele faz muita diferença, né? Total. Eu imagino o desafio com as iniciantes. Me diz uma coisa, qual é o erro de maquiagem que tu vê as mulheres cometerem e que mudaria se elas tivessem, assim, essa noção da correção exata? O maior erro de maquiagem que elas cometem. Um geral, assim. Então, são tantos. Eu acho que, assim, vamos escolher alguns. Os que tu quiser. Eu acho que um geral é olheira. Eu acho que a olheira é uma parte muito sensível ali. Se tu usa uma cor muito clara, a tua olheira fica acinzentada e mostra mais ainda. Pior do que já tava. É melhor deixar sem nada, com só um hidratante, do que passar um corretivo muito mais claro. Ou então, tem uns pigmentinhos alaranjadinhos, né? Que às vezes tu coloca antes do... É o esquentar as olheiras, isso aí. Que ajuda, né? Então, a solução para isso seria usar um corretivo... Primeiro, usar um corretivo da cor da tua base. Não muito mais claro, tá? Porque isso olha aí, ó. É algo que todo mundo vai lá. Se tu vai escolher um corretivo... Dica, anota, hein? Pega ponto alto aí. Olha aí. Se tu vai perguntar pra uma mulher, ela vai na loja, escolhe um corretivo aí. Ela vai lá pegar o mais claro. É quase automático. Parece que a gente tem a ideia que vai abrir o olhar, que vai te deixar com cara de mais descansado. Porque vê nos tutoriais as pessoas fazendo também, que é uma coisa muito claro. Aí fica na mente. Não, usa um corretivo da cor da tua base. Outro ponto é, se tua olheira é muito pigmentada, tem uma cor assim, roxa, verde, azul, cinza, muito marrom, muito forte, também tem que esquentar. Tem que dar um tom quente pra ela, porque é um tom muito frio que tem aqui, que é diferente do que tem logo abaixo da tua pele. Então, precisa ainda corrigir
com um corretor de cor, que são aqueles corretivos alaranjados, amarelinhos, salmão. Então, antes ainda de passar esse corretivo cor da pele, é bom dar essa corrigida. E também isso tem relação com o teu tipo de olheira, né? Porque não é qualquer corretivo que tu pode ali escolher achando que vai dar certo, né? Se, por exemplo, alguém que eu preciso do salmão um pouco mais rosadinho, essa é a minha cor de correção. Certo. Se eu usar um amarelo, vai aparecer mais a olheira ainda. Eu vou ficar com essa parte toda amarelada, vai parecer que eu tentei fazer alguma coisa e não consegui. Não, e Cris, como é importante esse conhecimento, porque tem esses truquezinhos, né? Por exemplo, esse que coloca antes do corretivo. Mas, se tu também não sabe passar direito e não sabe a cor, fica aquele craquelado, fica grossinho, não fica bonito, né? Exato. Não, no Clube, que é uma plataforma que eu tenho, tem um curso só sobre olheiras para as minhas alunas. Então, tem ali falando os 5 passos essenciais para tu fazer uma olheira que não craquele, que tu consiga não ficar com ela acinzentada. Que desafio. Eu nunca consegui. Não, pra tu ver que são muitos passos. É uma parte bem sensível que precisa, se tu errar num dos passos, já pode aparecer mais a olheira ou ficar craquelada e a gente se sentir mais envelhecida, né? É uma região, é principalmente isso, né? Sim. É a que mais se mexe também, né? É a que a gente sorri o tempo todo. Então, só pra eu falar dos 5 passos, não vou falar de todos, mas o quinto é muito importante, que é também não criar expectativas muito altas. Esse é o quinto, porque os 4 passos são práticos, né? O pó certo, a hidratação, corrigir, tarará. Mas o quinto, às vezes, é só tu também não criar tanta expectativa, porque às vezes tu quer fazer aqueles 4 passos e ficar com a olheira lisa, sem nada, não vai conseguir. Não existe esse produto. Não somos bonecas. Não somos bonecas, temos textura, a gente sorri, e aí vai marcar, e que bom que marcou, porque quer dizer que tu sorriu. Exato. Então, o quinto passo, eu digo que é muito importante também, que é não se achar. Eu acho que é a autoaceitação também, né? Exato. De entendermos que é exatamente isso, somos humanas e imperfeições fazem parte da vida também, né? Exato. Me conta um pouquinho o que muda quando uma mulher entende o próprio rosto. E aqui a gente pode falar da parte prática, mas também da parte de autoestima, assim. O que tu percebe nessa transformação? Quando ela entende e ela enxerga no espelho aquilo que ela sempre foi, mas que ela nunca viu com profundidade, parece que conecta com algo muito profundo. Porque às vezes ela só se olhou rápido e tentou seguir aqueles tutoriais, mas quando ela se olha com consciência, o meu olho ele é puxadinho e ele comunica força, comunica foco, e eu vou maquiar desse jeito porque é assim que mais me valoriza e expressa o que eu quero. Isso tem um poder gigantesco, porque aquilo ali é o que vai fazer com que tu crie uma postura para lidar com o teu dia. Eu sempre digo que aqueles 10 minutos que a gente se arruma, 10, 15 minutos que a gente se maquia, tu tá te conectando contigo mesmo no espelho, logo no início do dia. Perfeito. E se é com consciência que tu vai te sentir ainda mais bonita, porque tem maquiagens que fazem 10 minutos que não vai se sentir tão bonita. Não. Mas no final ali, quando tu é uma mapeada e faz, aquilo ali vira uma chave que a tua postura muda pro restante do teu dia. Então, não é o mesmo dia que tu vivencia se tu tá com a cara lavada ou com uma maquiagem que tu não tá te sentindo segura. Parece que tu te esconde, parece que a tua postura, tu não quer ser vista. E quando tu tá bem, tá te sentindo bem, tu muda. Tu quer ser vista, tu quer gravar um vídeo, tu quer aparecer no Instagram, tu quer conversar com as pessoas. A autoestima é uma coisa sensacional, né? Tu coloca um bom perfume, faz uma make bonita, uma roupa, né, que tu te sinta poderosa. Gente, o teu dia muda. Né? Tu já chega com outra postura. Imagina se a gente estivesse aqui com a cara lavada, o cabelo meio esgruvinhado, um moletomzinho. Ia estar nessa postura aqui. Agora, meus amores, vocês imaginem o desafio, né? De eu vir maquiada, fazer entrevista com essa maravilhosa, né? Tá linda a tua maquiagem? Ai, muito obrigada. Não, obviamente não. Obviamente não, mas... Hoje eu me esforcei pra vir, né? Todo mundo sente esse medo, mas eu não julgo, juro. Eu imagino que tu deve ouvir isso bastante, fora. né? Sim. Tu não deve ouvir isso bastante. Todo mundo quando me encontra. Meu Deus, eu vou lá encontrar a Cris agora. Todo mundo quando me encontra diz, não olha pra mim. Não olha, como se eu ficasse julgando o tempo todo. Só às vezes. E qual o maior erro de maquiagem que tu vê acontecer direto? Se tu tivesse que citar um, assim, que tu diria, gente, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Tá, assim... Acho que o contorno. Contorno. Eu acho que tem muitas pessoas que nem fazem contorno porque tem medo de errar. E aí as que fazem, às vezes, erram feio.
tá? Que é Perfeito. um contorno muito baixo e muito escuro. Às vezes vocês detonam a imagem de vocês, a bochecha fica caída, porque passa o contorno lá embaixo. Eu Diz que aqui, né? tenho um lugarzinho, Tá. tá? Conta Que fica pra a dica gente, aqui, ó. conta pra Já outro gente. ponto alto aí Olha aí, do podcast. gente. Se tu pegar um pincel, um lápis fininho e conectar ele aqui desse, eu chamo a pingolinha da orelha, ou tragus, Amei, né? tá. Conecta ele com o canto da tua boca, Tá. tá? Uhum. Nessa região aqui, pra baixo não pode ter contorno. Não E pode. eu vejo muito, quase assim na mandíbula. Não pode ter contorno ali. Entendi. Porque cai a tua bochecha. Então é dali pra cima. E claro que aí vai depender do formato da tua bochecha, vai depender do formato do teu rosto. Se a gente vai fazer daqui e vai subir com ele mais pra cima, ou se ele vai ficar só nessa região aqui, se ele vai ser num formato mais arredondado, aí vai depender. Mas Tá. ele não pode descer desse ponto. E o nariz também, né? Às vezes é cruel. Ai, sim. É que tem vários pontos cruéis. A gente vai falar de cada um. Às vezes a gente vê um nariz bem pretinho e um risco branquinho no meio, assim, que tu aprende também nesses tutoriais fantásticos da internet, Ai, né? sim. E Não. que tu não tem ainda essa destreza manual e talvez não seja propício pro teu nariz, né? Pro teu rosto. Eu vejo tanto isso. Cris. Existem pelo menos uns 10 tipos de contorno de nariz. E Olha as pessoas só. fazem sempre o mesmo, que é aquelas duas Exatamente. faixas marrons que vêm da sobrancelha até aqui. Isso! E às vezes, mesmo quando tentam fazer, ó, outro ponto alto, pega aí, pega a visão. Ei, gurias, muitas dicas. Essas duas listras marrons, elas não podem ser muito afastadas. A maioria coloca assim, na lateral e na outra lateral. Não amplia, né? Senão tu deixa maior, aí a Muda intenção o era foco. afinar Ah, e tu deixa mais grosso. olha aí. Então, e mais essa próximas. dica foi valiosa. Tem que ser hein? próximos dessas linhas aí, pega aí. Tá, e se tu tivesse que dar 3 dicas rápidas de beleza que funcionam para qualquer mulher, quais seriam, além destas maravilhosas que tu já deu, né? Tá, vamos lá. Eu acho que um skincare em dia é algo que a Perfeito. maquiagem ela não tem como. Às vezes as minhas alunas perguntam: eu quero uma pele lisinha, qual é a base? Ou uma pele que tape meus poros. Quero. Gente, tem coisas que a base e o pó elas não conseguem fazer se tu realmente não hidrata bem a tua pele, não tira bem a Perfeito. maquiagem de noite. Então, Preparar preparar. mágica, né? Não existe. É, como eu digo, a dermato e a maquiagem, elas são dois aliados, duas Com ferramentas certeza. aliadas. Então, preparar bem a tua pele em todos os dias, hidratar, dependendo do teu tipo de pele, é essencial para que o acabamento da maquiagem fique bonito. Perfeito. Isso eu falo porque eu pego muitas alunas que às vezes chegam ali no presencial, eu também faço mapeamento presencial, e elas estão com a pele detonada. Eu pergunto, qual hidratante que tu usa? Eu não uso. Não, Não uso nada. O que tu faz de skincare? Olha, às vezes elas lavam com sabonete de corpo Ah, no banho. Tu acredita? eu Parece que eu tô acredito. exagerando, mas tem Não, muitas. Eu acredito. E aí estão com a pele super ressecada, aquela camada. Eu digo, olha, não tem base que eu vou te indicar se tu não começar a hidratar bem a tua pele antes. E chega a dar, né, uma sensação assim ruim, porque a gente sabe que existem, e é fato, né, produtos específicos para cada parte do corpo. E se tu usa creme do corpo no rosto, também já é um problema, da mesma forma, né, Exato, ao contrário. Exato. Então, eu acho que a gente tem que se ligar nisso, mulherada. Não adianta querer chegar lá, né, Não. e uma make maravilhosa se tu não tem esse cuidado. Esse pré-cuidado. Então, Esse essa é uma das pré-cuidado. dicas. A segunda, eu acho que é conhecer o teu rosto. Então, mesmo que tu não faça um mapeamento facial comigo, testa, começa a criar consciência na hora que tu tá te maquiando. Muitas pessoas têm uma sensibilidade estética que, conforme elas vão testando no dia a dia, testei um delineador mais só no cantinho. Ah, não rolou, não me gostei. Não me gusta. Testei ele desde o início, olha, ficou melhor, encaixou. Então, tentar criar essa consciência conforme tu vai te arrumando. Um batom, testei esse mais rosadinho, não parece que não encaixou pra mim. Um mais marrom, vai criando esse terreno, né? Vai indo nesse terreno e testando, vai te aventurando. Mas, claro, o melhor seria procurar uma profissional que vai te guiar já certeira ali. Com certeza. No teu Instagram, Cris, tu dá essas dicas, né? Sim, sim. Tem que seguir, gurias. Já dá teu Instagram aí pra gente, Cris. Cris Bittar. Cris.Bittar com 2 T's. Ali tem muitos ensinamentos gratuitos. Bom. Eu recebo muitas mensagens Eu sigo e vou só anotando. Eu recebo muitas mensagens de seguidores dizendo assim, nossa, só com os teus vídeos aqui eu já comecei a me enxergar diferente, já entendi que meu rosto é assim e eu devo me maquiar assado. Então, ali já tem um caminho. Muito legal. Esse episódio tem o apoio de O Galo Cinza, cozinha reconfortante que valoriza comida de verdade com ingredientes frescos e preparo cuidadoso. Fica na Eudoro Berlink
855. Também da Soulsis, uma marca que traduz o luxo do feito à mão em peças de crochê autoral desenvolvidas por artesãs brasileiras. Gostaria também de agradecer a Priscila Victor, minha cabeleireira de anos, que cuida do meu cabelo com um olhar atento e um carinho único. Cris, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo? Vamos. Vamos para esse desafio? Vamos, esse desafio aí que a gente está trilhando, né? Exatamente. Empreender sendo mulher tem desafios diferentes, tu acha? Com certeza. Com certeza. Me conta um pouquinho. Por exemplo, para vir para cá, foi aquela correria, busca as crianças no colégio, não deixa eles esperando, fui meio atrasada ali, e aí deixa o almoço deles, liga pro fulano, tem almoço em casa? Não tem, larguei eles no restaurante com o Felipe lá. Que nós continuamos tendo, né, muitas funções na vida. Exato. Não é só empreender. Compromissos de empreendedora, ao mesmo tempo que tu tem uma casa, um casamento para gerenciar e os filhos. Quando tu tem filhos, eu acho que daí é o que mais diferencia também a mulher ali do homem, querendo ou não. A gente tem, principalmente quando são pequenos, uma ligação, uma responsabilidade maior ali. Então, e a gente se cobra. Mesmo que tu não tenha, mesmo que tu divida 50%, eu acho que a mulher ela se cobra mais. Eu acho que é isto. Nos dias de hoje, a gente sabe que tem muitos pais que são maravilhosos, e eu quero fazer aqui, né, uma declaração ao meu marido, que é um pai exemplar, um companheirão, me dá suporte o tempo inteiro, mas eu acho que isso que tu falou é verdade. A gente se cobra muito, e às vezes tu não tá fazendo, sabe que o marido tá fazendo bem feito, mas tu tá te cobrando porque não é tu que tá fazendo, né? Exato. É muito E a criança isso, nem né? até tá sendo positivo, passar um tempo com o pai ali, ter outra abordagem ali, né? Mas a gente se cobra. Eu, por exemplo, agora estou ali de tarde com o Felipe, que vai fazer várias atividades ali com ele. E não vou passar a tarde com eles hoje, na terça. Ontem passei, sabe? E tá tudo bem, mas a gente se cobra muito. E eu acho que isso também é uma questão de autoconhecimento e autoaprendizagem nossa, assim, né? Porque a gente também precisa destes momentos. Sim. E não é porque tu não tá lá naquele momento que, né, eles não sabem deste amor. Eu acho que essa cobrança é muito mais nossa do que deles, né, realmente, assim. Eu acho que é uma coisa bem cultural, né, Cris? Isso. Como a gente fica com isso? isso? É cultural e eu acho que também tem o seu lado de a gente ter que cuidar, sabe? Principalmente quando a gente trabalha com a internet, com o celular. Eu trabalho em casa, é verdade. Então eu tenho que... É mais difícil separar para os meus filhos ali, a mamãe está trabalhando nesse momento. Verdade. Ou não tô só aqui no celular, jogada no sofá. Não, agora é o meu momento de trabalhar, filho. É mais difícil do que se eu fosse pro escritório, se eu fosse para um lugar. Então, manejar isso é um desafio. Aí eu mostro, tem os horários também. Aí tem horários que, assim, a partir das 5, 6 ali, eu já não faço mais nada. Até as minhas seguidoras, que são mais assíduas ali nos meus stories, eu quase nunca posto nada depois das 6. Porque eu tô vivendo. Momento, aí eu vivendo, preparar janta, olhar com carinho, perguntar como é que foi. E estar presente ali, né? Eu acho que esse é o grande equilíbrio, né, assim, para as coisas darem certo. Porque, de outra feita, né, no momento que tu, às vezes, não é o momento de trabalhar e tu tá tão acelerada, e essa questão de tu não ter essa separação, né, ali do local de trabalho para a vida pessoal. E às vezes eu já me peguei várias vezes assim, era o momento de eu dar atenção pra minha filha e ela tava ali me pedindo um pouquinho de atenção, só um pouquinho que a mamãe tá trabalhando, só um pouquinho que a mamãe só vai responder mais isto, tem só mais essa questão, como é difícil equilibrar os pratinhos, né? Ai, sim, Paulinha, mamães, contem aqui pra gente como é que vocês se sentem com essa situação, porque olha, pra mim é sofrido, eu tô aprendendo. E a gente tem que ir aprendendo e também não se cobrar tanto, porque a gente vai errar. Eu às vezes erro, que nem como tu disse, poderia largar por 2 minutos, olhar no olho e responder alguma coisa. Mas às vezes tu tá numa linha de raciocínio ali, que tu precisa terminar algo pra não quebrar aquele raciocínio, e tu diz, só um pouquinho que a mamãe vai terminar aqui, e aí a criança... aquele olhinho, assim, daí tu te dá conta, ai meu Deus. Daí larga e volta, toda com a culpa, né? Toda culpada. Vem cá, filha. E lá vamos nós, isso é ser mãe, né, também. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sempre. Muito. E ela está sempre nos acompanhando. Me conta um pouquinho, Cris, qual foi o momento, assim, que tu pensou, tá dando muito certo, mas talvez eu tenho outros sonhos, almejo outras possibilidades, ou tu sempre teve a certeza que é aqui que tu quer estar, desde que tu fez essa escolha?
agora lembrando, muito legal, o podcast ele vai te trazendo pro A gente teu vai profundo, fazendo essas hein? visitas, né? Eu nunca lembrei desse momento que agora, tu me perguntando, eu lembrei. Teve um momento, sim, quando tinha meu próprio salão, e eu já tinha agenda cheia todos os sábados, só que eu tava no automático. Foi logo antes de fazer o mapeamento facial, começar a dar curso de automaquiagem. Eu fiquei nesse, assim, preciso de algo mais. Preciso de algo a mais de transformação das pessoas que eu atendo. E eu acabei fazendo um curso de professora de yoga. Olha! Para dar aula de yoga. Comecei a fazer um curso de psicologia, como é que era o nome? Linguagem do rosto, linguagem do corpo. Que era justamente para falar sobre os traços, ver o que na profundeza tinha aquele traço. E sabe quando eu tava tentando procurar algo a mais, assim, e fiquei um pouco perdida. No meu salão, inclusive, daí eu comecei a dar aula de yoga na sala de maquiagem, que ela se transformava no fim do dia. E acho que foi a minha maneira de ir procurando. Até encontrar que era ainda dentro da maquiagem, só que com um outro caminho ali, com outro olhar para essa parte do visagismo, da geometria facial e criar o meu método. Mas eu tive esse momento assim de, não tá suficiente aqui, não tá suficiente isso. E eu acho também, né, Cris, que isso é normal. Por que não, né? Que eu não posso ter dúvidas ou porque eu não posso fazer também outras coisas e me testar em outras coisas. A gente não precisa ficar preso, né? Sempre numa ideia fixa e a gente tá sempre se transformando. Então, que bom, né? E eu acho que é Deus ali no caminho te botando assim, tem que vir pra cá. Tem que vir pra cá. E aí tu fica assim, pra onde? E vai procurando. Nesse momento eu lembro que eu até cogitei a hipótese de fazer psicologia na faculdade, porque eu gostava muito do momento com as minhas clientes ali, ficava uma hora com elas falavam da vida inteira, eu dava conselho amoroso, e fazia toda uma terapia ali com elas, porque eu já tava no caminho do autoconhecimento. Perfeito. E pensava assim, acho que é isso. Então, no fim, acabou que foi mais ou menos por aí. Com certeza, unir, né, os teus dons, porque também é um dom, né, essa questão da escuta. E me diz uma coisa, nesses momentos difíceis que tu trouxe, assim, até, né, de questionamentos, o que te manteve firme? O que me manteve firme. O que tu sentiu, que não, este é o caminho? Eu acho que eu fui experimentando. Acho que se tu ficar muito na dúvida e tu não fazer nada com essa dúvida, te gera mais medo, mais ansiedade. Então por exemplo, quando eu fiquei com esse questionamento, eu fui atrás, me inscrevi no curso de formação de yoga para ver se era aquilo que eu queria. Fiz até o final. Aí me inscrevi no curso de linguagem do corpo. Não fiz até o final porque eu vi que não era muito por ali. Mas eu fui tentar. Então, acho que aquilo ali me manteve firme, assim, que eu estava buscando algo a mais. Perfeito. Se tu sente esse chamado do algo a mais e tu não faz nada, tu fica só, será? Concordo, tô gostando, e tô meio... Fica acomodada, aquilo ali tu não vai ficar firme, daí tu acaba nem fazendo direito o que tu tava se propondo a fazer. É isso mesmo. Se tu não testar, como tu vai saber, né? Eu sempre digo, dá o passo que Deus vai botar o chão. Então, eu fui dando meus passos, eles foi botando o chão e foi botando pra onde eu deveria ir, que é, no fim das contas, o mapeamento. Eu tenho um momento ali com ela fala das suas inseguranças. Então, tem muito a ver ali com tudo que eu fui tentando fazer. Com certeza, muito legal, Cris. O que a Cris de hoje diria para a Cris do início da carreira? Do início da carreira, a Cris de 2012 lá, vamos encontrar ela aqui. Eu diria para ela só continuar e fazer tudo exatamente como ela fez. Porque foi indo por esses caminhos que eu consegui chegar no método, consegui chegar no que hoje eu vivo esse propósito. Se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, se eu não tivesse ido para química, talvez se eu não tivesse estudado yoga, eu trago muito de todas essas partes de mim. Foi a resposta que eu te dei no começo, né? Então, todas essas fases foram o que construíram a Cris que é hoje. Então, eu diria para fazer exatamente tudo igual. E mantém ali nas imersões de autoconhecimento, que foi ali que foi a virada. Então, não para. Não para de fazer terapia, não para de procurar. Então, procurei no yoga, procurei depois com grupos cálculo. Não para de procurar, que é ali que eu vou achar. Ai, que lindo, Cris. O Realma, ele é muito sobre isso. É tu saber olhar para a tua realidade, né? Para as questões externas, mas tu também
te permitir olhar para tuas questões internas, porque se tu estiver bem internamente, isso floresce externamente, né? Foi. E eu acho que se tu tem esse equilíbrio de todas as partes, a integralidade da mulher, como a gente é mais feliz, né? Sim, e tem eu acho que muitas bagagens que quando a gente busca o autoconhecimento, muitas bagagens que a gente vai deixando no caminho, e é isso que vai fazer com que tu te conecte contigo mesma. Porque às vezes a gente fala assim, se conectar consigo mesma, chegar lá dentro, na profundeza, mas o que é isso? O que é procurar, buscar? É olhar para as coisas ruins, é olhar para o que te faz ficar parada, é olhar para os julgamentos que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, que todo mundo, isso é a raiz, no fim das contas, olhar por que teus relacionamentos anteriores não deram certo, e olhar para essas dores. Isso é o autoconhecimento, não é um caminho, flores, olha, fui lá na imersão, faço terapia toda semana. Não, é olhar pro ruim. É olhar. Chorar, é olhar pra dor, é vivenciar aquilo ali que tu não vivenciou e aquilo ali que tá te parando. Com certeza. Então, isso foi algo que eu fiz e que eu continuo fazendo. E tem que continuar sempre, porque sempre existirão dores, né? Sempre existirão momentos difíceis, a felicidade são momentos também. Então, assim, eu acho que é muito da maturidade da gente ir entendendo que a vida ela é um processo, né? E a gente tá em construção sempre. E também esse é o grande barato, né? Porque se tivesse já tudo pronto... Deixar tudo feliz. Exato. Não tem o contraste, né, da felicidade com os momentos menos felizes. Acho que tu não sente isso. Quando tá tudo muito bem, assim, às vezes parece que o que tá bom, ele não parece tão bom. Mas aí vem um momentinho baixo que daí quando melhora, tu pensa, não, mas eu tenho tudo. A gente valoriza tanto, a gente valoriza, né? Viu a importância de nós conseguirmos transitar entre esses momentos também, né? A questão da valorização e de agradecer, né? De ser grata. De ser grato. Existe algum ritual, Cris, que tu usa no teu dia a dia que, assim, faz a diferença? Sim. Aí a gente pode falar de beleza, a gente pode falar de autoestima, de cuidado interno, do que tu quiser, tá? Sim. São dois. Eu acho que eu não deixo de cuidar dos dois. Um é o interno e outro é o externo. Sim. O dia que eu deixo um dos dois é o dia que vai dar alguma coisinha ou eu não vou estar me sentindo 100%. Perfeito. Então, o cuidado externo é me arrumar, fazer a minha maquiagenzinha, o meu make express, que é o que eu ensino às alunas, pelo menos aquele de 10, 15 minutos. Eu também. Arrumar o cabelinho e botar uma roupa que eu me sinta bem. Pra ti mesma, né? Exato, pra mim mesma. Perfeito. Pros outros também, eu digo assim, eu também quero agradar meu marido, eu quero estar bonita também pra ele, eu não sou dessa que não quer agradar o meu marido, eu casei com ele porque eu amo ele, eu quero agradar ele também. Então tem momentos que eu me visto também pra ficar mais atraente pra ele. Mas é pra mim, pra mudar essa postura que eu olho no espelho e eu viro outra. Perfeito. Mas o interno é sempre me conectar de manhã com algo a mais, que pra mim é Deus, é Jesus. Então, a cada fase eu faço de uma maneira. Agora que tá sendo a quaresma, eu tô fazendo aquela do Frei Gilson. Ai, que legal. Acordo às 13h50 da manhã, faço bem certinho. Todos os dias. Olha que legal. Não vou dizer que eu não durmo às vezes no meio do terço, porque às vezes eu tô fazendo lá. Mas a intenção, né? Eu tô sonhando com o Frei Gilson, ele ali. Mas eu tento fazer sentadinha assim pra não dormir. Se eu deito, é azar, acabou. Mas esse tá sendo o momento de agora, mas se eu não tenho esse, meditar, orar e ler pelo menos uns 10 minutinhos de alguma coisa. E eu vi que faz diferença, assim, porque teve fases que eu não fazia, que aí começavam as coisas assim, eu às vezes parece que tu tá batendo em ponto de murro, dando murro em ponto de faca, que tu não consegue inspiração às vezes. A inspiração pra gravar um vídeo, inspiração pra ter uma ideia pra alguma coisa. E quando eu tenho esses momentos de me conectar com algo a mais, com Deus, comigo, o dia parece que flui, parece que as palavras vêm, parece que eu tô mais conectada comigo, né? Eu acho que faz total sentido. Eu sou super adepta da lei da atração. E eu, assim, acordar e já falar coisas boas e pensar comigo mesmo e mentalizar que vai ser um dia excelente, que virão coisas boas, né? E que eu também vou ser instrumento para ajuda ao próximo. Esse é um dos meus grandes propósitos na vida. Assim, eu acho que é muito importante a gente olhar para o próximo também. Eu acho que isso já me conecta com Deus. Porque tu já põe uma intenção, assim, de luz, né, no processo. E eu acho que isso vai te conectando contigo mesmo. Porque daí tu lembra, né, o que importa. Porque às vezes a gente também tem a mania de olhar o copo sempre meio vazio, né? Não deu certo isso. Puxa, hoje tem isso.
Que bom que tem isso. Aconteceu isso porque precisava acontecer isso para eu chegar onde eu cheguei até aqui. Então, eu acho que sempre se conectar com um propósito maior, né, buscando essa leveza é muito importante, né? E cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Eu tive vários. Teve momentos que era o yoga, teve momentos que era uma espiritualidade, que eu chamava Deus de universo. Perfeito. E eu fui me encontrando até que hoje cheguei em Deus mesmo, Deus, Jesus, e me conecto com o meu anjo. Então, eu acho que daqui não vou para nenhum outro lugar. Acho que cheguei no fim ali, que hoje eu vejo que é o que me completa. Então, e que faz muita diferença. E me conta, Cris, o que é viver bem para ti hoje? Como é que tu definiria, assim? Viver bem, eu acho que hoje não tem nada mais que me preencha, assim, do que estar em casa com meus filhos. E eu acho que teve momentos muito com meus filhos, com meu marido, com a minha família. Não, às vezes até a gente estava nas férias agora, pra onde a gente vai? Que a gente vai viajar? A gente vai fazer... eu e o Felipe, a gente se olhava assim, vamos ficar em casa. Nossa casa tá tão maravilhosa. E os próprios meninos, a gente perguntava assim, querem... vamos pra praia, viajar no final de semana? Não, vamos ficar em casa, vamos curtir aqui. Então, a gente construiu uma vida tão boa ali na nossa região, na nossa casa, que tá do lado ali da escola, tá do lado do Gil, onde os meninos fazem, que viver bem tá sendo só viver em casa com eles, assim, não tem outra coisa que eu diria que me faria melhor, me dava mais. É a nossa rotina, a gente, quando constrói uma rotina que tu ama, eu acho que tu não quer sair dali. É isso. Mesmo sabendo que às vezes a rotina ela é um pouquinho cansativa, mas ela é importante, né? Porque ela é processo também. A rotina, tudo, alguma coisa vai demandar da tua energia mais ali, né? Mas... É muito bom quando a gente chega na nossa casa e a gente tem essa sensação, né? De que, que coisa boa estar em casa. Eu vejo que hoje eu dou muito mais valor para essa rotina do que eu já dei. Eu já fui assim de, vamos viajar, vamos sair pra... Aquela ansiedade, né? De estar sempre fazendo alguma coisa. O que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai jantar hoje? Hoje em dia é a minha casa, a minha rotina. Boa. E às vezes quando a gente sai 2, 3 dias pra viajar, tu volta assim, graças a Deus, voltei pro meu espacinho, pros meus horários. Tu sabe que esse é um papo recorrente lá em casa também, assim, agora principalmente nas férias, né, que nós retornamos, a gente conversava que foi ótimo, descansamos, passeamos, mas é bom voltar para casa, né? Viajar são 2 prazeres, ir e voltar. No teu cantinho, exatamente, é isso aí. Se tu pudesse dar 3 conselhos simples para uma mulher se sentir mais bonita e mais segura amanhã, quais seriam? Amanhã, isso. Primeiro, se arruma com o que tu tem e do jeito que tu sabe. Porque às vezes as mulheres ficam esperando, vou fazer um mapeamento, vou fazer uma consultoria, vou ir comprar roupa nova. E em casa tá cheio de coisa. Vai procurar no Pinterest uma inspiração com coisas que tu já tem, então te mexe. Te move. Perfeito. Porque às vezes a autoestima tá ali abalada e a pessoa não tá se arrumando, não tá nem secando o cabelo direito, sabe? Não tá se penteando. Não tá se priorizando, nem se enxergando, né? Exato. Nesse processo tão louco que é a vida. Dá um jeito de fazer hoje, amanhã, com o que tu tem em casa. E do jeito que tu sabe. Vai procurar, nem que seja procurar um tutorial, ok. Melhor do que tu ficar parada e não fazer nada por ti. Qual era a pergunta mesmo? Mais bonita e mais segura. Mais segura, mais bonita. Então, e como eu disse também no começo ali, às vezes tem pessoas que estão arrumadas, tão bonitas e não estão se sentindo seguras, porque é um movimento interno ali. Perfeito. Então, terapia. Então, assim, a terapia é um presente, né? Mas assim, não é rápido, não seria amanhã, mas procurar alguma coisa que... Ou te conectar com Deus, ou alguma conexão interna tem que ser feita. É o caminho externo. Mas é alguma coisa mais no caminho interno também, que às vezes perde essa conexão. Verdade. E em momentos eu tive que eu perdi essa conexão, que eu não estava agarrada em nada na parte interna ali, vai procurar. Hoje, nem que bote no YouTube alguém falando sobre autoestima, alguém falando como se enxergar novamente. No YouTube tem muita coisa. Tem mesmo. Fala com o ChatGPT, não é para fazer terapia com ele, mas... talvez para começar. É uma boa dica, né? Cris, além disso, eu diria para que todas que estão aqui nos assistindo visitem a página da Cris Bittar. Porque, assim, como tu mesmo trouxe, lá tem muitas dicas interessantes. A gente vai se conectando com essa parte de autoconhecimento, de imagem, de autoestima, dicas de make.
E a Cris, ela já transita entre os globais. Conta um pouquinho isso pra gente. Eu preciso contar isso pras meninas, pra mostrar que o teu trabalho, ele é assim, ó, conhecido em nível nacional, né? Ai, foi. Isso, acho que era um gap no mercado da beleza que ninguém estava ocupando e que ninguém falava sobre essa questão da maquiagem ser diferente para cada rosto, que quando eu comecei a falar e começou a viralizar os meus vídeos, muitas famosas se identificaram, porque as famosas ali, Isabela Ferentino foi uma Olha que das coisa que maravilhosa. falou em entrevista sobre mim, fiz o mapeamento dela, fiz em vídeo. A Rafa Brits, fiz o mapeamento dela também, enviei para ela, virou uma amiga. A Cíntia Chagas, enfim, tem várias, mas que eu acho que por elas se maquiarem todos os dias, com certeza, elas acabaram vendo que maquiagens não valorizavam elas. Perfeito. Que alguns maquiadores faziam com que elas se sentissem Exato. não feias, né? Vamos dizer a palavra certa, assim. A gente, às vezes, sai com maquiagem que a gente se sente feia. E era melhor estar só com rímel. Exatamente. Ainda mais lindas como são, Perfeito. né? Um rímel Nós é melhor. estamos falando de mulheres muito bonitas, né? Muito bonitas. E modelos, né? E olha que, ícones. Que também se interessam por este assunto, pra tu ver, né? Ícones, né? O que a Isabela Fiorentino falou na entrevista dela foi que nunca ninguém tinha falado exatamente o que ela sente dela mesma, que ela já tem o rosto cavado e que se ela usar contornos muito escuros ali, ela fica magra, um rosto magro demais, que aí perde aquele ar de saúde. Eu falei sobre o olhar dela também, que é mais pro ladinho, no cantinho, porque ele já é bem arredondado. E aí ela falou sobre maquiagens que fizeram nela, que ela sentiu exatamente isso, que cavaram demais, ou que o olhar dela ficou muito grande nesse sentido vertical, que já é. Então, acho que o mapeamento e o meu Instagram acabou alcançando tão rápido, assim, as famosas, justamente porque era o que faltava alguém bater nessa tecla, alguém falar. Porque é um produto sensacional, meus parabéns. Eu acho que faz a diferença total na vida da mulherada. Tem que se conhecer mesmo, assim, dentro das suas peculiaridades, né, assim, dos seus traços, e aprender a fazer essa make da melhor forma possível. E eu acho que a beleza, ela evoluiu muito nos últimos anos. Como a gente falou, a coloração pessoal surgiu faz pouco tempo. A questão do cabelo também ficou muito tempo padronizado, algum tempo, só o jeito que se estiliza, mas depende do que tu quer expressar, tu vai fazer o cabelo de uma maneira. Exato. Hoje eu tô com o cabelo bem liso, bem chapadinho, dividido no meio, tudo tem um porquê. Perfeito. E é bom a gente conhecer e entender essas nuances do que a gente expressa, dependendo do que a gente tá vestindo na nossa imagem, né? Qual maquiagem a gente tá, qual é o cabelo. E faz muito tempo que a gente tem os recursos de maquiagem e cabelo, mas acho que é pouco tempo atrás que a gente começou a falar com mais consciência sobre isso. Verdade. Com mais técnica. Tu sabe que hoje, enquanto eu me arrumava, o meu maquiador, ele disse assim, Paula, tu passa um bom perfume. Porque um bom perfume vai fazer uma diferença na tua performance. Eu falei, deixa pra mim. Aí, eu adorei. Não é legal? Tu sabe que eu tenho um perfume, que é o My Burberry. Ai, é que ele é aquele marronzinho, assim, bem quadradão. Eu conheço. Ele, pra mim, ele tem o cheiro de quando eu despontei, assim, no mapeamento facial. Sabe? Então ele tem um cheiro de poder, assim. Olfato afetivo, né, que a gente chama. Sim, e quando eu quero gravar um curso, fazer algo assim muito importante, eu boto ele porque ele vem assim, sou eu aqui, poderosa. Porque eu acho que eu comprei ele bem nessa época que eu tava começando a trabalhar bem com a internet ali, começou a vir o resultado financeiro, o resultado também todo ali de reconhecimento. E ele é o cheiro disso pra mim. É muito importante essa dica aí, foi boa. É a inteireza, né? Olha aí. Cris, antes da gente terminar esse papo, que tá maravilhoso, nós ficaríamos aqui, né? Ai, sim, já começou. Infelizmente, mas eu queria fazer um ping-pong rápido contigo. Ai, gente, que a gente faz aqui no final do Real Macast. Esse é o primeiro, então vamos ao desafio? Tá, vamos ver se eu penso rápido. Vamos lá. Um produto de beleza que tu ama. Base da Yves Saint Laurent, All Hours. Anotem. Principalmente quem é oleosa. Dá pra pele madura, é maravilhosa. Uma dica simples para qualquer mulher se sentir mais bonita. Se maquiar, se arrumar. Um rímel e um blush já ajuda. Excelente. Uma coisa que tu aprendeu na vida que tu gostaria de ter aprendido antes. Lá no inicinho. Eu gostaria de ter feito terapia e as imersões de autoconhecimento antes. Eu acho que se tivesse feito antes, já tava voando mais rápido ainda, mais alto. E agora, para fechar com chave de ouro, uma frase que define a tua fase atual.
Uma frase que define a minha fase atual. Isso. Pode ser uma palavra também, se tu achar melhor. Eu acho que eu tô realizada. Ai, Eu que acho lindo. que hoje, assim, não vou ser arrogante de dizer que não quero mais e não quero ir mais longe, mas eu hoje às vezes falo até com o Felipe assim, ai, tá tudo tão bom se ficar assim pra sempre. É assim que a gente quer viver, sabe? Por isso que eu disse da rotina. Tô aproveitando tanto a minha rotina. Acho que consegui chegar num equilíbrio, assim, de quantidade de trabalho, que eu trabalho, que eu corro atrás, que ainda é bastante, mas tá em equilíbrio com o momento de lazer, com o momento família. Então, tô muito realizada e, ao mesmo tempo, tô trabalhando com o meu propósito, que é a autoestima da mulher, é transformar como ela se vê. Então, acho que isso preenche mais ainda. Por isso que me sinto realizada também, porque a parte financeira tá boa, a parte da família tá boa e o propósito ali no profissional tá tudo encaixado. Então, esse triângulo tá me realizando, tô me fazendo sentir realizada. Que lindo, gente. Olha, meus parabéns. Tu faz um belíssimo trabalho. Só elogios. Por isso que nesse primeiro podcast, eu fiz questão de que fosse tu, porque é exatamente a essência do Realma. Tu conseguir olhar para dentro e conseguir olhar para ti e enxergar essa conexão que faz a gente se sentir feliz. Eu me sinto muito honrada em ter sido a primeira. E acho que quem tá nessa busca de um dos 3 pilares, um dos 3 pratinhos aí de ajustar, o caminho sempre vai ser para dentro. Parece meio clichê a gente falar, mas os clichês, eles são clichês porque é verdade. Exato. Então, buscar olhar para dentro, é buscar olhar o que te paralisa, é buscar ajuda profissional, imersões, terapia, o que for, meditar sozinho em casa, orar, o que for, olhar para dentro, que aí o caminho vai vir embaixo e dar o primeiro passo também. Sim. Não adianta só ficar olhando para dentro e pedindo que caia do céu, né? Não adianta tem que dar os esperando, passinhos. Tem que se movimentar. Cris, foi muito especial te receber aqui. Eu acho lindo quando a gente vê histórias tão bonitas inspirarem outras mulheres e a tua é muito potente. Agora, a última perguntinha, conta pra gente onde as mulheres podem te encontrar e conhecer mais do teu trabalho. Eu acho que no Instagram é onde eu tenho mais força ali, eu consigo conversar com elas, com as minhas seguidoras. Eu faço muito conteúdo gratuito ali, então para me conhecer bem é no Instagram, cris.bitar. Perfeito, já anotem, meninas, e entrem lá agora e já comecem a curtir, porque vale a pena. Obrigada. E se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga que também ama falar sobre beleza, autoestima e vida real entre mulheres. Esse é o Realma Cast. E aproveita também para seguir o Realma lá no Instagram. É por lá que a gente continua essa troca todos os dias, trazendo conversas sobre moda, positive lifestyle, sororidade feminina e tudo que envolve o universo da mulher real. Você me encontra no @paulaf_cruz. Até o próximo episódio.